Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Carolina com você para mais uma aula aqui nos Estudos do Gran Cursos Online para pessoal aí, para vocês que estão estudando para o concurso em análises clínicas, seja técnico, laboratório, bioquímico, biomédico, biólogo, né? Tem aí para todas as áreas. E aí, pessoal, a aula de hoje é para falar um pouquinho, a gente vai lá na hematologia, tá? Nós vamos falar sobre testes hematológicos. É muito importante aí para quem está pedindo no edital, as bancas que pedem no edital, quais são os testes que são feitos na hematologia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? E aí a aula de hoje vai ser mais um bate-papo, porque nós temos vários exames aí que são realizados na hematologia. A gente tem blocos aí falando sobre o hemograma, que é um dos principais exames que são executados na hematologia, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre outros exames. E aí, pessoal, vamos acompanhar aqui comigo direitinho, tá? Que agora a gente vai entrar no seguinte assunto. No setor de hematologia, nós temos vários... O que se estuda na hematologia? A gente estuda, na verdade, os componentes celulares, né? As células sanguíneas. Quais são as células sanguíneas? Vamos aqui para o slide. Então, nós temos aqui como as células sanguíneas, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E aí, pessoal, dentro da hematologia, nós vamos estar estudando, existem testes que são relacionados à hematologia, que é justamente para estudar cada tipo de células de cada um desses tipos celulares, tá? Então, os testes que são realizados na hematologia são hemograma completo, que vai analisar justamente as hemácias no que diz respeito à sua contagem total, hemoglobina, hematócrito. Aqui, pessoal, nós temos blocos, tá? Já gravados sobre hemograma, tá? Não deixem de assistir os blocos para entender exatamente o que é o hemograma, né? Para que ele serve. O hemograma, já pegando aqui a parte inicial, ele é dividido em 3 séries: série vermelha, série branca e série plaquetária. Na série vermelha é o estudo das hemácias, né, de acordo com seu tamanho, forma, né, e concentração da hemoglobina, que é a proteína responsável aí pelo transporte do oxigênio. Na série leucocitária, seria a série branca, seria o quê? Para avaliar a quantidade de leucócitos que a gente tem e quantificar, diferenciar cada tipo diferente de leucócito que a gente tem em sua porcentagem, na sua contagem absoluta e na sua contagem relativa, tá? Relativa aqui, a porcentagem relativa à minha concentração total. E a contagem de plaquetas, para avaliar ali como é que está funcionando ali a questão da coagulação sanguínea, que é a função primordial aí, então, das plaquetas, tá? Outros testes dentro da hematologia que a gente vai ter é o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. É um exame que é para fazer a avaliação de processos inflamatórios. É um exame que cada dia cai mais em desuso, porque o VHS ele foi muito usado, ainda é usado para fazer diferencial como um marcador inflamatório, tá? E aí o que acontece? Com o surgimento de ensaios mais inovadores, mais específicos e mais sensíveis, a gente começou a ter aí o PCR, que é a proteína C reativa. Não é um exame feito na hematologia, é um exame feito na bioquímica, por meio de um imunoensaio, que pode ser turbidimetria, ou na imunologia pelo método de nefelometria, no nefelômetro, tá? Para fazer a quantificação ali do PCR ultrassensível, ou proteína C reativa. O VHS, pessoal, ele pode ser realizado de 2 formas, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o VHS. VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. A gente tem aí o método automatizado, que vai simular a sedimentação espontânea.
tá? Nos métodos automatizados, eles podem utilizar um anticoagulante, que é o citrato de sódio, tá? Mas o citrato de sódio em uma concentração um pouco diferente, tá? No sistema automatizado, além dessa comparação aí com a hemossedimentação, ele também pode ser avaliado pelo movimento, pela estática das hemácias, tá? Então, vão existir esses dois métodos aqui, a simulação da sedimentação espontânea e a velocidade de aproximação das hemácias, que é o que acontece num processo inflamatório, tá? Das hemácias. Beleza? Então, no sistema automatizado, nós vamos ter essas duas formas de estar avaliando. No método manual do VHS, nós podemos ter a metodologia de Weintraub ou a metodologia de Westergreen. Qual é a diferença do método de Weintraub para a metodologia de Westergreen? Basicamente, pessoal, vem aqui comigo. Basicamente, a diferença entre o Westergreen e o Weintraub é apenas o volume do sangue a ser utilizado, tá? O método de Weintraub, ele era muito usado antigamente para fazer macrohematócrito, tá? Só que como é que é feita a metodologia do VHS? A gente faz a aspiração do sangue total, coletado no sangue EDTA, tá? Preenche a pipeta específica ou de Westergreen ou de Weintraub e aguarda 1 hora e mensura ali, faz a quantificação de quantos milímetros de hemácias se sedimentaram ali dentro daquele período. Antigamente precisava também fazer a contagem, né, a avaliação dessa hemossedimentação de 2 horas. Já caiu em desuso, tá? Essa quantificação em 2 horas. Alguns médicos ainda pedem, tá? Mas o VHS, ele pode ser feito tanto primeira como segunda hora, mas geralmente é feito só em primeira hora. No método manual, a gente então vai ter o Weintraub e o Westergreen, tá? Cuidado aí, pessoal, para a gente não confundir com relacionado a essas metodologias, tá? Na sua prova pode perguntar se, por exemplo, se sofre algum tipo de interferência no VHS manual. E agora eu vou falar para vocês quais são as principais interferências na técnica manual do VHS. Então, o VHS ele pode sofrer interferência de macrocitose. O que é uma macrocitose? É uma hemácia de um tamanho maior. Como ela é maior, ela é mais pesada. E como ela é mais pesada, quando tem várias mais pesadas, elas têm a tendência de sedimentarem mais rapidamente. Então, dentro do período de 1 hora, eu vou ter uma leitura em milímetros muito maior do que se eu não tivesse macrocitose. Então, é uma desvantagem aí do metodologia manual. No método automatizado, pela aproximação, pelo cálculo de aproximação das hemácias, aí é diferente, porque ele não vai sofrer interferência com relação ao tamanho da hemácia, tá? Ele vai ser mesmo só pela aproximação, por causa daquela quantidade de anticorpos que está tendo, devido a um processo ali de resposta mesmo inflamatória, tá? Beleza. Outro interferente que a gente vai ter no VHS, além de macrocitose, vai ser a temperatura. Como assim, professora? Se as minhas pipetas estiverem próximas, por exemplo, de um ar-condicionado, se a sala estiver muito gelada, né? Mas de preferência, se eu tiver essas minhas pipetas próximas de um ar-condicionado com uma temperatura muito mais baixa, a gente vai ter uma tendência a criar crioprecipitados para pacientes que são predispostos. Como a gente não tem como saber dentro dos testes hematológicos quem é que está predisposto ou não a ter crioaglutininas, né? Então a gente pode ter essa tendência a crioaglutininas que vai se depositar com mais rapidamente também o nosso VHS, dando um resultado falsamente elevado, tá? Então, o segundo ensaio de testes hematológicos é VHS, que é a velocidade de hemossedimentação. Qual é uma terceira metodologia, um terceiro teste que a gente vai usar como um teste hematológico? Os reticulócitos.
Como é que é realizado os reticulócitos, pessoal? Para que serve? O reticulócito, dentro da hematopoiese, principalmente da eritropoiese, dentro da eritropoiese, nós vamos ter, então, o processo de maturação das hemácias, tá? Então, tem lá a célula pluripotente, tá? Lá na medula óssea, pluripotente, na medula óssea. Depois, ela, ao passar o processo de amadurecimento, eu vou ter, então, um eritroblasto, proeritroblasto. Depois, a gente vai ter o eritroblasto. Depois, nós vamos ter o reticulócito. Depois, nós temos a hemácia madura. Onde? No proeritroblasto, eu ainda tenho núcleo. No eritroblasto, eu ainda tenho núcleo. No reticulócito, o núcleo da hemácia já começa a sair, ele já saiu, mas eu ainda tenho resíduos nucleares, ou seja, resíduos do núcleo da minha célula, tá? E a hemácia madura, que eu não tenho nada de material genético, porque a hemácia madura, pessoal, ela perdeu o núcleo, não tem mais material genético, tá completamente livre para poder transportar oxigênio, tá? Quanto mais material nuclear eu tenho na minha hemácia, menos oxigênio ela é capaz de transportar, tá? Então, uma pessoa pode ter, por exemplo, uma quantificação normal ali de hemácias, mas eu tenho uma contagem de reticulócitos um pouco aumentada. Por exemplo, no sangue periférico, numa coloração simples, na coloração do nosso dia a dia, lá no hemograma, a gente não enxerga os reticulócitos, tá? A gente pode ver alguns parâmetros como policromasia, uma macrocitose, que já tá me indicando, me sinalizando ali que eu tô tendo uma quantidade um pouco maior de hemácias imaturas circulantes, tá? Mas não necessariamente a macrocitose está relacionada ao aumento de reticulócitos, tá? Mas muitas vezes, quando a gente tem policromasia, a gente vai ter ali a presença de macrócitos, tá? É muito comum a gente ver isso no nosso dia a dia. Dentro do reticulócito, existe um corante que é usado especialmente para ele, tá? Que é o azul de Cressil brilhante. Isso aqui pode cair na sua prova, tá? Azul de Cressil brilhante. Azul de Cressil brilhante. Pessoal, o azul de Cressil brilhante, a gente mistura ele com sangue total, coletado no EDTA, tá? Total. Mistura os dois, o corante com ele, incuba a 37 graus no banho-maria. Beleza? Confecciona o esfregaço sanguíneo, tá? Com essa solução, não passo por uma segunda coloração, levo direto no microscópio para fazer uma leitura no objetivo de imersão a 100 vezes, com óleo de imersão, e nós vamos contar 1000 hemácias, vou colocar aqui, ó, em 1000 hemácias, quantos reticulócitos eu tenho? Quantos reticulócitos a gente tem e vai liberar isso em porcentagem, tá? E aí, o que pode cair na sua prova? Qual é o corante que é utilizado para fazer a análise do reticulócitos? Então, a gente já sabe que é o azul de Cressil. Qual é o tempo, geralmente, que a gente vai deixar incubando? De 15 a 30 minutos, a 37 graus, tá? E qual é a importância da análise do reticulócito? A gente quer saber se aquele paciente, se for um paciente anêmico, por exemplo, se ele está tendo resposta medular. Será que ele está produzindo hemácias? Será que aquelas hemácias é fonte de uma resposta, por exemplo, de uma queda de oxigênio que o paciente teve? Então, assim, o reticulócito ele pode responder várias perguntas relacionado à produção de hemácias, tá? É também, então, um teste hematológico, beleza? Então tá, pessoal.
Então, dentro dos testes hematológicos, a gente vai ter também os testes de hemostasia. Hemostasia. Dentro da hematologia, do laboratório de análises clínicas, a gente vai ter principalmente os testes de triagem, que vão compor TAP, TTPA e fibrinogênio. Tá? Então, são esses os testes de triagem que vão ser feitos podem ser por dois tipos de métodos diferentes. Pode ser pelo método mecânico ou pelo método óptico, onde a diferença é que no sistema mecânico eu tenho, durante a formação do meu coágulo, da minha formação de fibrina, a gente vai ter um ímãzinho aqui, onde no momento que eu tiver pipeto plasma citratado, pipeto reagente, esse ímã começa a correr. Formou o coágulo, esse ímã para e aí o cronômetro para junto, tá? O que significa? Que é mecânico por conta desse ímãzinho que é feita a leitura dos segundos do tempo de protombina, do tempo do TTPA e também do fibrinogênio, e joga na curva de calibração para a gente saber dosar ali a quantidade de fibrinogênio que tem naquela amostra. A gente tem um bloco só sobre hemostasia, explicando cada um desses testes, tá? A aula de hoje é basicamente para vocês saberem quais são todos os testes hematológicos, tá? Que pede aí no seu edital. Muitas vezes ele está pedindo quais são os testes que são realizados na hematologia, tá? A gente tem também o sistema mecânico, que é o quê? A cubetinha, eu jogo aqui o meu plasma, o meu reagente, né? E aí, a partir do momento que eu jogo meu reagente, que ele starta o processo de coagulação, eu começo a aumentar a turbidez. Aumenta a turbidez. E quando eu meço essa turbidez, significa o quê? Que eu tenho, então, um espectrofotômetro. Eu tenho um espectrofotômetro, onde vai analisar para mim a turbidez daquela amostra por meio de uma emissão de luz, tá? Eu tenho um monocromador onde eu vou selecionar aqui quantos nanômetros, né? Eu vou ter aqui para fazer a leitura. Aí esse monocromador vai selecionar o meu comprimento de onda, vai passar pela minha amostra e ele vai analisar a transmitância de luz. Quanto de luz transmitiu? Quanto mais luz transmitiu, né? Enquanto não transmitir, enquanto não bloquear a luz dentro de um determinado ponto, ele vai continuar contando o tempo, tá? E aí eu tenho um fotodetector que vai dizer para mim que dentro daquela formação do coágulo, em quantos segundos ele parou. Então, qual é a principal diferença entre o sistema mecânico e o sistema óptico? O sistema mecânico é por meio de um ímã e uma leitura mecânica mesmo, literalmente, e no óptico é por meio de uma leitura espectrofotométrica, tá? Onde eu tenho um comprimento de onda específico, enquanto existe a formação do coágulo, vai aumentando a minha turbidez e aí eu consigo mensurar TAP, TTPA e fibrinogênio. Lembrando que dentro da hemostasia, a gente vai ter o seguinte, pessoal, nós vamos ter o que a gente chama de tempo normal. O que é o tempo normal? Seria a mesma coisa do pool de amostra da minha população normal, tá? O que o Ministério da Saúde recomenda? Que sejam coletadas de 20 a 40 amostras, onde metade dessa população tem que ser do sexo feminino e a outra metade tem que ser do sexo masculino. Dosados no meu analito, no meu sistema automatizado, tá? No meu coagulômetro. Coagulômetro. E dentro desse meu coagulômetro, eu vou estabelecer qual é o tempo normal para TAP e qual é o tempo normal para o TTPA, tá? Que é o tempo de tromboplastina parcial ativada. TTPA, beleza? E aqui, tempo de atividade da protombina. E como é que eu faço, professora, para calcular o meu rátio? O que é o rátio? É a relação entre o
pool normal, que é da minha população normal, que eu sei que não são pacientes que fazem uso de anticoagulante, eu sei que são pacientes que são normais, são ambulatoriais, não tem qualquer histórico de problema, de trombose, né? Ou de qualquer outro tipo de doença ou tipo de anomalia voltado para o sistema da coagulação. O que é o meu RAT, professora? É a relação entre o meu plasma normal da minha população, plasma normal, ou pool, tá? E o meu plasma do paciente. Tá? Então, esse meu valor aqui, ó, é fixo. A partir do momento em que eu estabeleço quem é o meu tempo normal, meus segundos de pool para esses dois ensaios aqui, pessoal, a gente consegue, então, fazer a relação. Dentro da hemostasia, a gente vai também falar sobre o TAP no que diz respeito a EASY e INR, que são dois parâmetros bastante importantes aí para avaliar hemostasia, tá? Beleza. Para resumir a aula de hoje, o que a gente vai ter então? A gente vai ter o seguinte, deixa eu apagar essa tela. Quais são os testes mais comumente realizados na hematologia, tá? Nós vamos ter então o hemograma completo. Hemograma completo, que vai avaliar todas as células sanguíneas, tá? Tanto a quantificação quanto a qualificação, né? A análise morfológica dessas células. Nós temos aí o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, que é para avaliar processos inflamatórios, tá? Nós temos aí a contagem de reticulócitos, que pode ser feito tanto automático quanto manual, onde nós precisamos usar aqui o azul de cresil brilhante para fazer essa técnica e incubar a 37 graus no banho-maria, a amostra com corante. O VHS a gente pode ter o Introbi, o Ester Green ou manual. Ou automatizado. Ou automatizado, tá? E por último aqui, os testes de hemostasia, que vão englobar principalmente TAP, TTPA e fibrinogênio como testes de triagem. Ah, professora, então quer dizer que não é feito os fatores? Sim, são feitos os fatores 8, fator 10, fator 11, fator 9, fator 5, fator 2. Todos os fatores o laboratório pode fazer, tá? Lógico. Só que como a rotina geralmente é muito menor, acaba que muitos laboratórios não fazem. Proteína C, proteína S, são todos os exames que estão dentro da hemostasia. Não deixem de assistir o bloco de hemostasia, onde eu explico cada um desses exames e como funciona cada um deles, tá? Então, para ficar aqui com a aula de hoje, esse aqui é o resuminho que você tem que saber, tá? E dentro da hemostasia, a gente vai ter, então, sistemas automatizados, onde nós podemos ter dois tipos de método, tá? O mecânico e o óptico, beleza? Então é isso, tá, pessoal? Na aula de hoje são esses os testes hematológicos. Eu tenho certeza aí que dentro da sua prova, se cair qualquer coisa voltada para isso daqui, você vai conseguir matar aí numa boa, não vai ter problema nenhum, tá? Muito obrigada e até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.